Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, @meumultistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim e o Tomate, que antes de apresentar o convidado, já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever, ativar as notificações e também seguir a gente no nosso Instagram, que é o @SóResenhaPodcast, @SóResenhaPodcast, que está bombando, crescendo a cada dia. Cortes maravilhosos, que assim, você vai lá no Instagram, você se baseia pelo Instagram, vê o corte, tem uma temperatura de como está o programa e vem aqui para o YouTube e acompanha o nosso programa na íntegra. E hoje o convidado é muito especial. Aliás, falando agora que o convidado é muito especial, chato que todo convidado se tá, todo convidado é muito especial. Mas eu vou aqui apresentar essa figura que eu tenho a honra de ser amigo, de conversar, assim, de fazer parte do ambiente, do métier dele, da convivência dele. O Palhaço, e hoje a gente vai ter uma aula sobre o que é arte, humor, humorista, palhaço, e como esse palhaço é hoje uma referência na arte de liderança, de empreendedorismo. Esse cara que se chama Márcio Libar. Aqui só tá faltando, sabe o que é aqui, Libar? Isso aí, aquelas coisas. Um dia ainda vou ter ele. Cadê o Marco Palito? Tá ali fora, vendo? Ainda vou ter essas coisas, Aí eu mesmo vou ter essa coisa pirotécnica. Eu mesmo fiz os efeitos especiais, cara. Ó, tá ali falando? Ele tá ali ouvindo. O Marco Palito tá ali ouvindo. Libar. Fala, meu amigo. Prazerzãozaço. Pô, ter você aqui, cara. Cara, eu fiquei impressionado com a maneira que você apresentou. Já sabia que você era bom com as palavras. Mesmo? Já sabia que você era bom de escrever, que você é bom com as palavras falada e escrita. Sei que você é bom de resenha, mas o teu desenrolado na frente da câmera aqui me surpreendeu, cara. Mesmo? Pô, parece até que tu nasceu pra isso, pra isso, cara. né? Mandou bem. Obrigado pela apresentação, pelo convite. De você. Pelo convite. Porque é difícil. Normalmente a gente coloca uma máscara, a gente fica tentando se corrigir. Não, você soltou o verbo. Gostei de ver. Pra fluir, né? Obrigado pelo convite, irmão. Libar, assim, eu vou fazer uma breve apresentação do Libar, mas muito breve, porque quem vai se apresentar é ele. O Libar, ele é palhaço e você vai entender o que é o palhaço. A gente vai desconstruir ou explicar, na verdade, a essência do que é o palhaço, o trabalho dele. E o Libar, ele é um cara que ele trabalha, assim, o exercício dele, a força do trabalho dele está numa coisa chamada pedagogia da vulnerabilidade, que eu já vou começar perguntando para você, Libar. Esclarece isso para nossa audiência. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que é legal esclarecer isso, né? Desmistificar, claro, né, é um mistério. É. Eu lembro que eu fiz... vou contar uma passagem antes de explicar. Teve um momento que eu escrevi um texto sobre o Neymar. E aí eu mandei pro... Eu gostei do texto, que era Quem é Mimado Aqui? Fazendo referência dele ter sido... Foi na Olimpíada de 2016? Não lembro bem. Eu acho que eu comentei, eu lembro disso, acho que foi na Olimpíada de 2016. E aí falando do que era a vida de um moleque ali que é arrimo de família desde 10 anos de idade, né? Que toda a pressão sobre isso, e não é sobre ele só, né? A gente tá falando da realidade de todos os jogadores de futebol. Fiz um texto que ficou muito legal, mandei pro Gustavo Poli, que na época ele era... Do GE, né? Do GE.globo, que era o Globoesporte.com, do site, era o responsável pelo site. De publicar. E aí eu falei, cara, não mandei nem nessa intenção não, mas publica aí, legal. E aí os caras lá me perguntaram, você quer assinar como? Preparador de atleta, preparador... Eu falei, palhaço. Aí o cara, mas palhaço? Eu falei, mas a diferença é essa. Se eu botasse psicólogo, quantos psicólogos tem no mundo? Se eu botar coach, quantos coaches tem no mundo? Agora, palhaço que fala essas bobagens só eu. Então, bota palhaço. E aí, às vezes, fica meio depreciativo, porque a imagem que as pessoas fazem do palhaço muitas vezes é ofensa, né? O cara, quando é... Eu não me importo muito com isso, não. Eu acho que é legal a polêmica. Mas o que acontece? Em geral, quando fala palhaço, qualquer leigo vem logo com a imagem na cabeça do Bozo e do Ronald McDonald. Palhaços americanizados. Se você pegar e ver esses caras, a gente tem uma característica comum. A gente não vê a cor da pele deles, a gente não vê o cabelo, eles estão de luva. De forma que, se for eu ou você por trás daquela máscara ali, o público nunca vai saber. Então, ele é muito pouco humanizado.
E essa figura Nunca nasceu... tinha pensado nisso, verdade. Essa figura, ela nasceu quase como um boneco, quase como uma fantasia. Na ideia do circo americano, trazer como se fosse uma peça de marketing para trazer a criança para dentro do circo. E tamanho ele é... Tal é a estranheza que ele provoca, porque a voz não é dele, a pele não é dele, aquele corpo não é dele, que gerou até essa lenda urbana do palhaço assassino, do palhaço mau, que gerou até uma cultura assim, de medo de palhaço, né? Eu acho que até convém ter um pouco de medo dos palhaços, mas por outros motivos. Quando eu falo de palhaço, eu sempre convido o público a pensar assim, no Chaplin, que é da onde vem a figura e o arquétipo que mais se encaixa naquilo que eu creio, que me cativou, que me comprou para a ideia de que essa arte era uma arte diferenciada, uma arte que valia a pena ser vivida. Porque o palhaço, ele, se a gente for ver o Chaplin como personagem, ele é humanizado demais, né? Ele representa o perdedor. Aquele cara que quebrou ali no crash de 29, nos Estados Unidos, o cara que perdeu o trabalho, perdeu a casa, essa ideia do vagabundo, né? Se você pegar até a origem do próprio nome, cara, palhaço, no italiano, no latim, ele faz referência às roupas de palha, acolchoadas de palha de colchão. Poucas pessoas sabem que o circo é um espetáculo equestre na sua origem. E o picadeiro, ele tem o tamanho exato que o cavalo pode imprimir uma velocidade tal que permite que os acróbatas se equilibrem sobre o cavalo. O palhaço era aquele acróbata que usava roupa de palha porque ele caía do cavalo para provocar o riso, para provocar um anticlímax. Já na versão em inglês, que é o clown, muita gente fala, eu faço clown. Não fala, é mais chique falar que faz clown do que falar que faz palhaço. E aí o clown vem do Claude, que é o camponês ingênuo, que é aquele cara que também já quase não existe mais, mas se pega assim, um rincão do Brasil aí, ou alguns lugares do mundo onde a tecnologia não é muito presente, onde não tem trânsito. Então, tu pega um cara daquele ali, tu bota ele num contexto de uma cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, esse cara não tem medo de escada rolante, ele nunca andou de elevador, ele não sabe o que é um semáforo, provavelmente ele vai ser enganado na cidade. Então, se veja você, seja o cara que cai do cavalo, seja o vagabundo urbano do Chaplin, seja o tolo camponês, o matuto, né, que falava antigamente, ele não é a alegria da criançada. Né? Ele reflete justamente esse cara que perdeu. E aí também gera uma outra confusão, porque o perdedor muitas vezes é tratado pelo próprio norte-americano como loser. Só que tem uma outra conotação. Esse loser americano é aquele cara que não conseguiu ter um emprego legal, que não conseguiu ter uma família legal, aquele cara que não constituiu uma história legal. Quando eu falo do perdedor do palhaço, eu estou falando assim, de uma perda que todos nós vamos ter. Tipo, se tudo der certo, a gente vai perder nossos pais. Sim. Isso é a vida dando certo. É. Né? Se tudo der certo, tu, molequinho, ainda tu vai perder teus avós, vai perder teu cachorro, né? Vai perder teus pais, a gente que já está aí nos 60 chegando, vão perder o cabelo, perder o colágeno, perder o joelho. Né? Então, a gente está rindo. É verdade. Mas tem que fazer xixi toda hora. Tem que fazer xixi toda hora. Velho mija toda hora. Velho mija toda hora. Então, quer dizer, esse riso que a gente deu, ele não é... Ele é um riso de que a gente sabe que vai acontecer com a gente. Então, quando eu falo de perdedor, as pessoas confundem que o palhaço, então, é a arte do perdedor. Não. O palhaço é a arte de quem aceita. E nessa aceitação é que é o trunfo. É nessa aceitação aí que talvez esteja o cerne daquilo que eu acabei desenvolvendo como uma pedagogia. Porque parece que a aceitação é coisa para fofo. Mas a aceitação é coisa para... É o lutador de MMA que está embaixo do outro entrando na porrada. Então, naquele momento, o cara aceita que ele está embaixo. Um bom lutador, tu conhece quando está por baixo, não é quando está por cima. Cara, se esse cara botou na cabeça que um dia ele vai ser campeão, ele sabe que em algum momento ele vai ter que aceitar a porrada. Mesmo o surfista de onda gigante, trabalhei com alguns surfistas de onda gigante, o Chumbo, o Scooby, o Burley, o próprio Lucas Fink, que faz a migração do skimboard para o surf de onda gigante. Esses caras treinam para ter 4 minutos de apneia. Por que eles treinam para ter 4 minutos de apneia? Porque o cara sabe que vai cair, porra. Então não dá para a gente andar por essa vida achando que a gente não vai cair. Então a musculatura que tu treina é aceitar que tu vai cair. E aí você
vai tentando adiar isso, mas na hora que isso acontece é importante manter a calma, a concentração, saber que isso acontece, respirar, contar. Lembro que uma vez eu perguntei para o Anderson Silva, que eu tive a honra de treinar, eu falei, o que acontece, cara, quando tu tá tomando 50 socos na cabeça, teve aquela luta contra o Sonic, ele apanha, no final ele dá uma chave de pé. O que acontece, meu irmão? O que passa pela cabeça? Aí você que eu ainda não morri, que eu ainda não fui finalizado. Aí sobra uma mão, sobra um pé, se tu consegue sobreviver. Então, um campeão aceita a porrada. Aguenta a porrada. Aquilo ali que faz dele um campeão. A nossa capacidade de aceitar e aguentar a pressão é que define quem vai vencer ou não. E não é uma questão nem de vencer ou perder, é de dar o melhor que você pôde. A gente costuma definir muito o ser humano porque, ganhou, perdeu, não, fez o melhor. Deixou tudo em campo, como diz no futebol. Né? Então, acho que é esse aspecto que eu acabei me pegando da filosofia do palhaço. Porque o palhaço é isso, ele é a arte, como técnica, como espetáculo, mas ele tem uma filosofia por trás, né? Acho que o palhaço está para as artes como um pouco o Kung Fu está para as artes marciais, né? Você não encontra uma academia de Kung Fu em cada esquina. Tem que achar um mestre, né? Aquele mestre que vai te dar aqueles princípios, vai te ligar com a tradição. Então, acho que é isso um pouco. E aí, entre a filosofia e a arte, eu acabei criando uma pedagogia. Pedagogia da vulnerabilidade. Que eu chamo de... É pedagogia do palhaço, mas pela estranheza do próprio nome, ele não é muito vendável. Sim. Então, a pedagogia da vulnerabilidade, todo mundo entende do que se trata. Ninguém acha que está comprando algo para ser palhaço, entendeu? Então, aí é o papo do empreendedorismo, mas isso já é outro papo. Não, o nome gera um gatilho de curiosidade. A pessoa se interessa em saber, pô, calma aí, deixa eu ver o que é isso. Porque está numa, assim, de uns tempos para cá se falou muito nisso, tem livro sobre isso, palestra, cresceu muito o autoconhecimento, se fala muito em vulnerabilidade. As pessoas também estão conscientes e abertas para isso, para aceitar, para estudar e até para aceitar que pode perder. E esse nome realmente é muito mais vendável do que tem um gatilho muito mais forte do que... Todo mundo entende e gera menos preconceito. Quando você fala a pedagogia do palhaço, parece que é uma coisa muito focada para artista. Parece que é o cara que quer aprender a ser palhaço. Não, é muito mais sobre as competências, as habilidades que essa arte, a filosofia dessa arte trazem, que podem ser assimilados por qualquer pessoa, independente de querer ser artista ou não. Né? E aí vamos começar a dar uma viajada aqui, Libá. Tem um ponto que eu acho curioso, que é assim. Vou ver se eu consigo acessar onde eu quero ir. Para muita gente, quando fala assim, o cara trabalha o palhaço, trabalha o perdedor. Pode ter alguém que interprete mal isso e fala assim, porra, mas eu vou treinar, vou estar perto de um cara que vai falar para mim, se acostume em perder aí. Pô, esse cara tá me ensinando a ser um perdedor. E é exatamente o contrário. Você tá apenas alertando o cara que, bicho, uma hora tu vai... Só se prepara para isso. No futebol, numa quarta domingo, tu vai perder, Tu vai perder. Mas aí onde eu quero chegar? Tu é o cara exatamente na contramão disso, dessa leitura rasa, essa interpretação errada que fazem, porque tu trabalha outra performance pra caralho. Quem te conhece, assim, eu te conheço e eu sei que tu é o cara. Porra, que tu bomba, porra, levando transformação e autoconhecimento mesmo, assim, alta performance, potência, pra artista, pra atleta e agora muita empresa, né, cara? Para líderes, né? Grandes líderes. Grandes líderes. C-levels aí de grandes empresas. Então é bom a gente bater esse papo assim, deixar bem claro, desmistificar. Isso é engraçado, né? Você não é o cara que tá... Trabalho para perdedor. Estimulando o cara a ser um merda. Não. Tu tá ensinando um ponto. Ó, isso vai acontecer. Porém, eu vou trabalhar a tua cabeça, vamos trabalhar aqui para tu performar pra caralho, porque só tu em alto nível. É artista, porque, para interpretar pro cara... Você pega a Adriana Esteves, pega um exemplo, gente, que faz comédia bem e faz a Carminha. Olha quantos lugares ela não acessa. Para ser um artista, deve ser foda. O cara não gosta de televisão. Bicho, tu pode até não gostar de televisão, etc. Agora, é difícil pra cacete tu reunir ali um monte de ator. É difícil pra caramba ser bom. Ser bom. Em qualquer coisa que você faça. Eu vi risada do Marco Pareto ali atrás. Você que não sabe, Marco Pareto, nosso amigo em comum, tá aqui atrás rindo. Já consegui ouvir a risada dele. É engraçado, é bem importante você falar isso, porque eu também me surpreendi muito. Quer dizer, eu vou aí, ano que vem, eu faço 40 anos de carreira, né? 40 anos, Então, só dessa pedagogia, eu venho aprimorando ela há 25. E durante os primeiros 15 anos dela, aí mais ou menos,
ela ficou focada somente no meio artístico. Então, meu trabalho atingiu, assim, grandes artistas do cinema, do teatro, da TV. Eu poderia gastar aqui uns 5 minutos fazendo uma lista dos mais famosos aí que certamente o público conhece. Não citaria nenhum para não gerar ciúme nos que... Pô, já ia citar uns aqui, então não vou citar. Eu ia te ajudar, mas não... Se você quiser citar, você pode até citar. Mas aqui se eu puxar pela memória, aí vai mais... Acho que desde pessoas assim como a Marieta Severo, como uma Andréa Beltrão, uma Luana Piovani, o Marco Palmeira... Estênio Garcia. Então, assim, Giannichini, não né? é só uma galera mais nova do que eu. Teve uma galera também de referência e tal, Só que tinha uma coisa em comum que acontecia, isso que chamou... Deixa eu fazer um parênteses rapidinho e vou te devolver a palavra. Eu abro muita janela, gravo essa janela para os IBD. E o mais legal disso, cara, é que a gente vai chegar ali na frente e vai falar sobre isso, é que, porra, tu é um artista preto, de rua, criado, porra, na abolição. Na abolição! Porra, trabalhando a arte de rua, palhaçaria de rua. Vai entender, E vai entender e tu vai nesse lugar. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Volta aí. Não, rapaz, se a gente for parar pra entender essa parada, eu acho que até hoje eu não entendo... Por isso que tu é um... Eu falo isso pra você, a gente é amigo há muito tempo. Porra... Sou um unicórnio. Mas... Tipo assim, só tem unicórnio no sentido assim, porra, existe. Assim, a ideia é fazer o mundo mais te conhecer. Muita gente precisa conhecer esse trabalho, precisa conhecer esse trabalho para se beneficiar, porque muita gente vai aprender com isso, vai crescer, vai se beneficiar. Mas, assim, a gente até brinca, usa a expressão, né? Tirar da ilha e levar pro continente, né? Uhum. Porque, assim, a gente está numa missão de trazer você pro continente que, porra, é o único, é diferente, é raro. Talvez tenha aí mais uns 2 ou 3, mas eu acho que do lugar que eu vim, eu acho que talvez... Irmão, eu não conheço. Preto. É que não terminou o ensino médio, né, meu irmão? Não terminou o ensino médio. Porra. Então tem uma série de coisas aí que corroboram, né? Deixa eu fechar minha janela, volto na tua, tu tava onde? Ou tu já não, eu tava falando você falou tava falando de como começa o trabalho no meio dos artistas. Isso. E tinha um depoimento muito comum que as pessoas falavam assim: cara, eu fiz a oficina do Márcio, pô, mudou minha vida. Eu comecei a ouvir aquilo, mudou minha vida. Eu falei, pô, tem alguma coisa nesse trabalho aí que vai além da técnica artística do cara ser ou não palhaço. Eu comecei a abrir espaço na minha oficina para quem não era palhaço também. Aí aconteceu uma coisa muito legal, que para mim foi muito legal. Tem um documentário chamado Eu Maior. Eu assisti. Inclusive, aliás, se você não assistiu, eu assisto. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube em HD, de alta qualidade. Márcio aquele tipo de documentário para chamar... Cohen, né? O Cortella. Assista. Tem um monte de gente... Aqui. Assista. São 30 nomes brasileiros ligados à felicidade, performance e autoconhecimento. Tem um depoimento meu ali, que eu falo, eu sou o único palhaço ali, eu acho que tem outras pessoas da arte, mas eu sou o único palhaço ali. Ó, ele tá de dread, tá? Você vai estar... Tô de dread. Ele tá de dread. Mais pesado. E aquele trabalho ali, ele trouxe uma visibilidade para minha técnica. Sim. Que começou a atrair um monte de gente de fora. E aí, nesse momento, foi legal, porque, tipo assim, sabe quando tu tem um livro que fica lá na última prateleira da livraria, mas aí, por causa disso, meu livro foi para a vitrine, assim, no meio dos livros de autoajuda, de autoconhecimento. Eu escrevi um livro que era sobre palhaço. Então, e, de repente, meu livro foi para frente, assim, e um monte de gente começou a bater na minha porta querendo trabalhar comigo, conhecer a minha técnica. E aí, numa dessa, aparece meu grande amigo, parceiro, Fernando Gonçalves, que foi CEO da Tráfico durante muito tempo. Foi. E teve uma época que a Tráfico mandou no futebol, né? Trabalhou no Fluminense, no Flamengo. Foi vice-presidente do Fluminense. E aí, naquele momento, ele estava indo para o Flamengo, especificamente na parte de psicologia. O Flamengo, lá no Ninho do Urubu, estava montando o Centro de Excelência em Performance. Isso. E poucas pessoas sabem, só para esclarecer ao grande público que talvez não tenha esse conhecimento, o futebol tem 3 grandes domínios, né? Técnico e tático, físico, fisiológico, mental e emocional. Você que sempre esteve ligado ao futebol, tu sabe que o mental e o emocional sempre foi uma coisa meio relegada, assim, a segundo plano. O cara tinha um psicólogo motivacional. Não precisa.
Não precisa. Joga E o Flamengo... no Palmeiras, joga no Corinthians, não precisa de motivação. Sim. Tem essa leitura errada. Rico, já ganha dinheiro. Tem essa leitura errada. E aí, naquela gestão ali do Bandeira, foi quando o Muricy estava chegando no Flamengo, o Flamengo queria fazer diferente. Ele queria ter uns protocolos de treinamento que pudessem ser treináveis, de competências mentais e emocionais para influenciar em resultados esportivos mesmo. E aí eu passei ali uma pré-temporada, uma temporada, aplicando minha metodologia, trabalhando com a base. Vinícius Júnior ainda estava na base, Paquetá ainda estava subindo, estavam subindo. E aí foi a primeira vez que esse meu trabalho foi aplicado no meio de profissionais de altíssima performance, de altíssimo desempenho. Aí eu falei, opa, sem eu mudar uma vírgula do que eu fazia. Aí eu falei, Aí, por conta da minha amizade com a Luana Piovani, minha grande amiga, um beijo pra Luana, tempão que eu não vejo, desde que ela foi a Portugal. Na época, me apresentou o Pedro Scooby, antes das tretas. Me apresentou o Pedro Época boa, né? Época boa. E o Scooby me levou pra Red Bull. E eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes atletas de excelência, performance, campeões mundiais, enfim. Os caras muito fora da curva, né? Então, trabalhei com muitos, trabalhei com a Letícia Buffoni. Sim, sim. Preparei ela na Olimpíada, para a Olimpíada. Alisson Mamute, enfim. Aí, cara, eu comecei Sandro Dias. Mineirinho, Sandro Dias. E aí eu comecei a ver o Lucas Chumbo. O Burler também, o Burler também é da Red Bull. Então, essa galera toda que estava envolvida ali com a Red Bull... Só para você prestar atenção, você viu o nome dos artistas que ele falou, o nome agora dos atletas. Time do Flamengo, time né? do Flamengo. Foi lá no Flamengo que eu treinei o Anderson Silva, treinei o Rogério Minotoro, que eu sei que está com podcast agora aqui também. No estúdio, aqui também, aqui né? no Multistúdio, treinei o Rogério também. E aí, um monte de faixa preta depois veio fazer meu trabalho. Um bando de gente do jiu-jitsu veio fazer meu trabalho. Isso foi uma surpresa para mim, irmão. Porque eu falei, cara, eu fico falando de perdedor. E como é que eu toco essas pessoas? Sem contar com o mundo corporativo aí, que, porra, as principais empresas do Brasil, presidentes, CEOs, vice-presidentes, que eu tenho trabalhado aí nesses últimos anos. E sabe qual é o ponto? Isso que você me chamou a atenção. Uma pessoa de alta performance, ela tem basicamente seu senso de alto valor, mais conhecido como autoestima, diretamente relacionado ao resultado. Então, se o resultado é bom, a autoestima é boa. Se o resultado é médio, a autoestima é mais ou menos. Se o resultado é ruim, a autoestima vai no ralo. O cara desiste, né? E esses caras, muitas vezes o resultado independe da tua performance. Tu pode... Ontem, por exemplo, o Flamengo amassou o Atlético, a bola não entrou. Se o Atlético tivesse feito um gol ontem, ia ser uma injustiça. Então, aqueles jogadores, o que vai medir se aquele cara ali vai fazer mal a mentalidade dele ou a maneira que ele vai ler aquilo? Uma é saber que ele fez o melhor que ele podia e que as circunstâncias, o imponderável, aquilo que está fora do seu controle, está realmente fora do seu controle. Algumas coisas estão sob nosso controle. Treinar nossas habilidades algumas mentais. Variáveis a gente controla, mas tem não. outras que estão completamente fora, né? Ainda mais no mundo dos negócios, que vai depender de uma sazonalidade. Às vezes uma chuva acaba com uma safra, né? Às vezes uma pandemia. Uma pandemia, por exemplo, entendeu? E aí, quais são as forças, quais são as habilidades que a gente utiliza para se manter em alto desempenho? E aí, nesse sentido, a vulnerabilidade, nesse acordo de paz com a vulnerabilidade, ele foi fazendo um grande sentido no meio dessa rapaziada. Entendeu? Porque, assim, quando o cara entender, cara, eu posso, então, perder e continuar sendo um pai legal, continuar sendo um marido legal, continuar sendo uma pessoa legal. Eu não preciso, porque eu perdi, achar que eu sou um merda, que... E isso acaba interferindo em toda a tua comunicação. Tu vai tratar mal teu filho por causa disso, tu vai tratar mal tua esposa por causa disso, porque você não tá... Não, cara. Então, esse trabalho que eu acho que ele é muito feito em cima da autocompaixão. Porque, na verdade, o cara trabalha. Ou ele é autoconfiante. Então, vamos lá. Vou fazer. Bota em mim que eu faço. Isso é legal pra caramba. É isso mesmo. Só que só funciona com vento a favor.
Um artilheiro que bota essa marra, passa 3 jogos sem fazer gol, ele já começa a não botar essa marra. Sim. Ele já começa a perder gol na cara do gol só porque ele não... Não é eu já passei isso na minha vida. Todo mundo. Com vento a favor. Com vento a favor, todo mundo tira onda. Todo mundo tira onda, todo mundo é grande. O Anderson Silva que fala, bom lutador, tu sabe quando tá em cima, embaixo. Porque quando tá em cima, todo mundo sabe bater. Então, quando tá por baixo, é tu aguentar o amasso. E a vida, às vezes, amassa, e amassa sem pena. E ali você vai testar as tuas competências. Então, naquele momento, se fosse os 3 porquinhos, a autoconfiança é a casinha de palha. O resultado é o lobo mau, que fica soprando o tempo todo forte para derrubar a tua casinha. Então, a autoconfiança é o quê? Uma olhar que eu tenho sobre mim, que o que eu faço eu mando bem. Então, se eu mando bem... Confia no processo. Basta eu continuar. O que é mais comum o cara falar nessa hora? Faz o teu que eu faço o meu. Eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim, sempre deu certo. Isso aí é autoconfiança. Mas vento veio contra, irmão. Por que eu meti essa merda pra minha vida, né? Por que eu escolhi essa profissão, né? Isso vai pra gente e pro Elon Musk, né? Vai pra qualquer um, né? Aí é que tá, cara. Essa foi a grande surpresa do meu trabalho, porque aquilo que a princípio estava dentro do universo de um personagem que vem do circo, do teatro, de repente aquilo continha uma filosofia embutida que, ao ser processada e botada pra fora, aquilo toca o coração de todo mundo. Esse foi a grande sacação, assim, do meu trabalho. Quando eu comecei a perceber que os caras mais competentes, as mulheres mais competentes, os mais autoconfiantes, os mais com a autoestima mais forte, os mais ricos... Porque normalmente quando o cara chega nesse lugar, o cara consegue 3 coisas, que é dinheiro, poder e reputação. Sim. Quando o cara consegue esses 3, o medo de perder é muito grande. Porque isso é o que tem de comum. Sabe o que tem de comum entre o Anderson, entre o Scooby, o Chumbo, o Marco Palmeira? Sabe o que esse cara tem em comum a gente? Eles têm o mesmo medo que a gente. Medo de errar, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder o lugar no time, medo de perder o amor da torcida, medo de perder o trabalho, medo de perder renda. Sacou? O medo da pandemia foi esse medo. E aí? Como é que fica meu trabalho? E aí, quebrei. E a vidraça deles é mais exposta que a nossa, né? Qualquer um que junta essas 3 competências. Porque, assim, a maioria das pessoas só consegue uma. Ou ele só consegue grana, ou ele só consegue poder, ou ele só consegue dinheiro. Quer dizer, reputação, né? Na real, a grande maioria não consegue porra nenhuma dos 3. Né? O nível bronze... Mas no Instagram é foda. No Instagram é foda. Mas quando o cara chega no nível bronze, aquele cara, o cara consegue um dos 3. Quando o cara chega no nível prata, ele consegue 2 desses 3. E quando o cara chega no nível ouro, é porque ele conseguiu esses 3. Quando o cara consegue esses 3, o medo é muito maior. Né? O medo desses caras de... Porque por aquilo que eu te falei, cara, a autoestima dele está relacionada a isso. Né? E aí, a gente tende a começar a ostentar uma máscara, que eu chamo de teatro do sucesso, que é, tá tudo certo, comigo tá tudo bem, não é nada, não, tranquilão, não, tá tudo bem, que é falso. Então, o cara dificilmente admite, fala assim, cara, tô preocupado, tô com medo. Você tá falando, se eu tô vendo a novela da vida real, que é assim com a gente, né, cara? Cara. Então, assim, por isso que eu acho que esse meu trabalho, ele ganhou um lastro. Eu não vou dizer rápido, porque eu tô falando de 25 anos. Sim. Mas dos últimos 10 anos, eu acho que isso ficou mais latente, saca? E aí, por exemplo, se a autoconfiança cai rápido e ela é a casinha de palha, a casinha de madeira é a autoestima, né? Que é a mesma coisa, pode dizer o que eu tenho sobre mim, que eu mando bem, só que, agora ainda tenho grana, meu cargo de líder, sou titular do time, sou campeão, tenho reputação. Então, agora, se a tua autoestima está relacionada a isso, resultado ruim, autoestima no ralo. Eu vou vou empilhar algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou te perguntar o seguinte. Você trabalha com artista, atleta e empresários. E pessoas comuns também. Pessoas... Mas isso chama mais atenção. Chama mais atenção essas três esferas, esses 3 aspectos. Eu sei que você tem uma linguagem, uma comunicação única, que você consegue acessar esses 3 pilares, esses 3 grupos de pessoas.
Você consegue acessar e acessa bem. Agora, existe uma facilidade, é mais fácil falar com esse grupo, com aquele? Qual que te procura mais? Qual que é o mais suscetível a te ouvir, a aprender? Tem uma diferença aí? Quais deles, Eu trato com muito respeito, cara, com muita admiração, sobretudo... Não sei se vocês te perguntaram isso. Eu trato com muito respeito e muita admiração esses caras, porque eu acho muito legal, eu acho incrível. Tu tá conversando com um cara aqui, de vez em quando... Aí, normal, daqui a pouco tu se liga e fala, cara, maluco, o cara é campeão mundial. Né? Tu esquece que o cara é campeão. Aí quando tu lembra, é muito legal, fala, caraca, o cara é campeão mundial, o cara tá me dando maior moral. Eu que tinha que estar perguntando a esse cara aí como é que é a parada, e o cara tá me perguntando. Então, eu acho que assim, tem Agora, eu acho que no fundo, meu irmão, eu acho que pra você que é de Pilares, assim, meu vizinho da abolição, eu acho que contigo eu posso falar isso com uma certa tranquilidade. Assim, acho que eu nunca passei de um artista de rua mesmo. Porque o artista de rua tem um desenrolado. Eu tenho um desenrolado. O que me fez sobreviver foi a minha capacidade de vender o peixe, de vender a minha ideia, de minha palavra tocar o teu coração, da minha palavra te comover. O artista, na verdade, o ator, ele é um manipulador de emoção, né? Então, cara, o que eu digo, o sucesso diferencia todo mundo, mas na merda todo mundo é igual. Como o palhaço é aquele que representa aquele que está na merda, quando eu pego esse discurso aí, elaboro ele sobre um aspecto, eu pego todo mundo. Eu pego tanto o cara que está se sentindo rei, como aquele que sabe muito bem o que é a realidade da vida difícil. Tu só vai mudando mais ou menos o tom, tu só vai mudando mais ou menos a pegada. E tem uma coisa que a gente também discrimina. Uma pessoa de excelência em performance, ela é muito generosa em geral. Porque ela pode até parecer que ela está acima de todos. Mas quando ela encontra alguém que tem o que dizer para ela, quando ela encontra alguém que... Ele fica curioso em você, ele fica querendo saber realmente. Ele eu acho que existe mais resistência nos medíocres do que nos alta performance. É só você ver... O medíocre acha sempre que você está competindo com ele, entendeu? É só você ver, a gente vai pegar o exemplo da luta, o Anderson, ele deu um depoimento lá no Vilela, no Inteligência Limitada, e ficou 5 minutos falando de você, e o tempo todo, não, o meu mestre, o meu professor, o meu mestre... Esses caras de alta performance, esses caras grandes, eu trouxe aqui o Rogério Camões, foi treinador dele, o Rafael Feijão treinou com ele, e assim... É um carinho, o Feijão só chama o Rogério Camões de mestre, o Rogério Minotouro grava aqui, eles só chamam os mestres de... Até hoje, os caras pararam de lutar, esse respeito, essa devoção, assim, essa humildade de querer... Tem. Então, assim, as pessoas não têm muito... É mais fácil você ver um faixa branca arrogante do que um faixa preta arrogante, entendeu? É mais fácil você ver... Porque, inclusive, tem um amigo meu que fala isso muito legal, o Kotait, ele... faixa preta, mestre de jiu-jitsu, e ele fala, a primeira faixa é a preta, porque todas as outras são para você receber amasso, aprender a ser humilde, a saber que tem sempre alguém acima de você que vai te submeter, que vai te amassar, que vai ser melhor do que você, que vai saber mais do que você. Quando tu chega na preta, tu tem certeza disso, entendeu? E aí tu não consegue tratar um outro que não seja com a mesma deferência. E, inclusive, quem não é preta. Porque o cara acaba tratando bem a trajetória de evolução de cada um. Sim. Né? Mas eu acho que todo mundo que chega no topo, de uma maneira ou de outra... Tem um amigo meu que fala, empresário, que fala isso também. Ele fala, quem está no topo fala baixo. Quem está no topo fala baixo. Quem está no topo escuta pra caramba. E quando eu falo no topo, é isso. É fama... É reputação, dinheiro e poder. Fala baixo. Dinheiro não gosta de barulho. O cara que é rico faz festa, tu não sai da parede dele. Vai botar um pobre fazendo uma festa pra tu ver se tu não ouve no próximo quarteirão. Esses novos ricos que vão morar nesses condomínios da Barra incomodam os vizinhos todos. Porra, liga no RJTV, tá lá, porrada comendo lá. Comendo. Mas o rico não faz festa. Não, o cara faz. Isso do jeito dele. Só ninguém precisa saber, entendeu, cara? Ribá, você falou aqui do... Vamos lá.
Vamos falar assim de... Mas eu tinha que completar uma coisa, que eu falei da autoestima e da autoconfiança. E o meu trabalho trabalha no viés da autocompaixão. O que é autocompaixão? É o olhar que eu tenho sobre mim, que eu sei de onde eu vim. Esse olhar é poderoso, irmão. Qualquer um que está assistindo aqui a gente, cara. Tu parar para pensar, de onde eu vim? Quem foram meus pais? Que sufoco eles passaram, eu ouvi eles passando. Que sufoco eu passei do lado deles. Que sufoco eu passei por causa deles. Quais foram os sufocos que eu passei na minha profissão? Nas escolhas que eu fiz? E nas vezes que eu fui traído? E nas vezes que eu fui injustiçado? E nas vezes que eu fui passado para trás? Quando tu começa a olhar para... Tu fica até meio vulnerável, cara. Tu pensa nisso, se der mole, dá até uma vontade de chorar. Mas é uma vulnerabilidade que te torna potente. É uma vulnerabilidade que tu se vê como sobrevivente, não como vítima. Fala, caraca, sobrevivi a essa família. Sobrevivi a uma família com pai alcoólatra. Sobrevivi a uma família com mãe depressiva. Sobrevivi a uma família agressora. Sobrevivi a patrão abusivo, a relacionamentos tóxicos. Porra, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui garantindo com a minha família. Porra, essa autocompaixão que é a parada. Que o cara olha pra si e fala assim, não, cara, eu sou um sobrevivente. Porque pra você, pra mim, pro cara que tá ali cuidando da nossa técnica, pra você que tá aí atrás assistindo a gente, não foi fácil pra ninguém, irmão. Não é fácil pra ninguém. Construir uma estruturinha dessa aqui de vida no meio de um shopping, trazer um monte de gente, fazer isso, aquilo, fazer isso aqui acontecer, não é fácil. É ralação. Tem dia que não dá nada certo. Tem dia que, no final, então tu trabalha e no final das contas, pô, não dá para pagar as contas direito no final. É difícil para todo mundo. Então, assim, esse mundo do instagramável, esse mundo do vencedor, da máscara do vencedor, do teatro do sucesso, essa parada tem que render lugar ao culto ao sobrevivente, sacou? Sair do lugar do culto ao vencedor e render medalha ao que sobreviveu. Ao que ficou em pé, apesar de tudo, conseguiu ficar em pé, conseguiu botar um filho na faculdade. Aí fica essa parada, o Porsche, a Ferrari. Aí eu venci, o vencedor, fica milionário. Pô, cara, às vezes o cara conseguiu num táxi ali, trabalhando no táxi ali, botar os filhos na faculdade. Pô, eu conheço... Pô, eu também todo conheço mundo conhece vários. Todo mundo conhece. Aquele cara tem uma percepção de felicidade, amigo. Aquele cara ali, que o carro é dele, ele tem a casinha dele. Te valoriza até mais, cara. E aquele cara fez aquele dinheiro ali contando migalha. E o cara tem maior orgulho mesmo. Então, assim, isso não tem muito holofote sobre esse vencedor, entendeu? Sim. Porque esse é um vencedor que ele já parte em desvantagem. É o Bangu. Né? É o cara que começa perdendo o jogo, começa na terceira divisão. Ele é campeão da terceira divisão, mas o campeão da terceira divisão não é um campeão. O campeão da segunda divisão, o cara pode até ser rebaixado do ano que vem de novo, mas o cara foi lá buscar o título. Então, assim, eu acho que seria muito legal para o mundo, eu acho que seria muito mais vantajoso para a nossa educação se a gente colocasse mais holofote nesse tipo de conquista. Assim, o cara conseguiu sobreviver, maluco. Aí tu pergunta pro velhinho do táxi ali, e aí, irmão, construiu tua casinha? Graças a Deus. Tem minha casinha lá. Eu tenho um amigo aí, Marco, a gente tem um amigo em comum que o pai era garçom, os 3 filhos se formaram, então, sabe? Garçom, por exemplo, garçons que trabalham durante muito tempo num restaurante, esses caras, em geral, eles constroem um patrimôniozinho, eles têm o filho na faculdade, ele tem... E não é faculdade particular, não, porque o cara não tem condição de pagar, é filho formado em faculdade pública, né? Então, assim, também esses moleques, quando crescem e eles se formam, eles se tornam também seres humanos diferenciados, porque o cara sabe também de onde veio. Às vezes o cara esquece de onde veio. A necessidade de afirmar o seu valor perante a sociedade, perante aos outros, assim, você acaba comprando um carro mais caro do que tu poderia, para mostrar para os outros que você conseguiu. Tem aquela frase que eu adoro que fala: o status é quando você compra o que você não quer com dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta a pessoa que você não é. Né? Então, e hoje tem muita gente rendendo a esse papel.
Ainda mais com rede social, né? E a rede social virou aí, por quanto a gente aluga um carro para tirar uma foto para dizer que ele comprou aquele carro. Enfim, não quero entrar nisso aí, também não estou aqui para ficar falando de ninguém, mas... A galera que você... Vamos pegar seus empresários. Você já pegou alguém que o cara perdeu a confiança? O cara, bom, porra, o cara performou, o cara eu foi, vou te dizer, para mim, como homem preto suburbano, falar isso, meus amigos pretos suburbanos podem achar, automaticamente vão dizer, pô, o cara se vendeu. Porque eu vou falar isso. Eu faço parte, quer dizer, eu não faço parte, mas eu sou permanentemente convidado para fazer um trabalho no IPO. IPO com Y. Poucas pessoas sabem o que é o IPO. IPO é uma espécie de clube secreto que reúne empresários que só pode entrar nesse grupo até os 46 anos. Depois que o cara entra, ele fica geral. Que são número 1 das empresas que faturam mais de 50 milhões. Começou nos Estados Unidos isso pós-guerra, é uma onda meio americana, e eles se formam em pequenos grupos de autoajuda, de ajuda mútua. Porque esses caras passam por pressões e situações na vida e não tem ninguém que esteja no lugar como ele para compartilhar aquilo. Qual é o conselho que tu vai dar para um cara desse, entendeu, cara? Então, eles acabam formando grupos que são fóruns, e esses fóruns, eles se encontram permanentemente para colaborar. E não é nem para colaborar financeiramente, não é para o cara dizer o que está acontecendo na minha empresa, que perrengue que eu estou passando agora, que está passando na minha casa. E o outro diz, quando aconteceu isso comigo, eu lidei com isso dessa maneira e tal. Enfim, é um ambiente de confiança interna. E eles se formam em grupos de 10. Eu já devo ter atingido... Presencial ou online? Sempre presencial, super secreto a parada. Eu estou falando aqui, do que eu falei aqui pode ser revelado, porque essa é a estrutura dos caras, mas eu sou tão respeitoso que quando eu chego lá, eu não pergunto o nome de ninguém, eu não quero saber qual é a empresa que eles trabalham, eu vou lá, faço o meu trabalho, não faço nenhum jabá, não vendo o meu trabalho depois, respeito exatamente do que os caras são. Mas esses caras se reúnem em grupos de 10. Eu devo ter feito já uns 14 grupos desses. Significa que eu já atingi uns 140 número 1 de empresa do Brasil. E algumas coisas eu vejo em comum neles. Os caras são extremamente humildes, extremamente disciplinados, extremamente familiares, todos com a sua família, devotos ao seu casamento, aos seus filhos. Todos têm profundo interesse em você, querem saber como é que você é, como é que você pensa, como está a tua vida. Escutam. Aí tu pensa assim, um cara não chega nesse lugar sem tais habilidades. Os caras, em geral, têm um puta cuidado com a saúde. Todos eles, em geral, têm uma atividade extra do tipo... ou faz jiu-jitsu, ou navega, ou veleja, ou faz triatlon, ou malha. Ninguém está fora de forma. Nenhum desses caras é fora de forma. É quase que uma regrinha deles isso, né? Cara, porque o cara é alta performance. É um padrão deles. O cara é alta performance, velho. O cara não é bom só na finança, não. É como se a vida do cara fosse uma pizza ali, pizza calabresa. Então pede uma pizza calabresa. Aí vem um pedaço da pizza com todas as calabresas e as outras assim, tá desequilibrado. A nossa pizza da vida que é ali... finança, família, casamento, trabalho, que é diferente de finança. Sim. As calabresas têm que estar... saúde. Lazer. Tem que estar equilibradinho ali. As calabresas tem que estar nos triangulinhos. Porque senão... A tendência, irmão, e tu sabe disso, é que, em geral, quando a gente é bom numa coisa, a gente é ruim em todo o resto. E isso vale para todo mundo. O cara que vier fora de série é que, em geral, ele tem que treinar, estudar, trabalhar, aprender muitas outras habilidades para que ele consiga também ser bom em outras coisas. E quando ele não é bom, ele contrata alguém para ajudar ele a ficar bom.
Aquela série Billions, não sei se você viu. Aquilo ali é incrível. Aquilo ali retrata bem isso. Retrata né? bem O isso. maluco perdeu o casamento, não tem descanso, trabalha, chega em casa, trabalha o tempo todo, não tem vida. E aquele cara, tu vê, ele é capaz de tomar uma decisão em 7 respiradas. O cara medita. O cara medita. Então, ele tem uma salinha na empresa dele para meditar. Para meditar. Então, o cara sentou ali, faz o mindfulness dele, respira 7 vezes e ele toma uma decisão. E aí, eu acho que assim, essa ideia do autoconhecimento cai como uma luva para essa galera. Então, hoje, talvez o grande patamar de consumo desses caras é treinar competências mentais e emocionais. E quando você pega um cara assim que está em via de queda, não está bem emocionalmente, ou não está performando nunca bem no casamento... Nunca conheci esses caras. Nesse lugar, porque assim, não é um lugar que você chega por acaso, entendeu? Não é diferente do teatro, da arte. Assim, é diferente de alguém te contratar pessoalmente. É diferente de você fazer um sucesso. Não. É diferente. Raramente eu faço esse trabalho. Tá. Esse trabalho individual, assim, eu não me sinto competente para isso. Eu acho que isso aí tem tu profissionais... Tu não quer ser o coach do cara, né? O coach, não me sinto competente. Aí eu acho que eu ia estar meio querendo me dar bem, me enrolar. Entendi. Cara, eu sou artista. O que eu consigo transmitir é tudo aquilo que minha arte me ensinou. Então, assim, se eu entrar numa de cuidar de alguém, eu tô querendo ocupar o lugar de um terapeuta que estudou pra cacete pra isso. Tô querendo ocupar o lugar do psicólogo. O teu filtro moral apita, né? Porque assim, você já fica nesse lugar meio que com um complexo de impostor ligado, né? Tipo, já trabalho com uma porrada de gente que me dá a maior moral. E ainda vou achar que vou dizer que eu resolvo. Não, cara, eu tenho aqui um conhecimento que eu posso compartilhar com você. Deu certo comigo, pode dar certo com você. Dá certo há 40 anos, mas eu só vou até aqui. Só vou até aqui. Se você tiver que melhorar essa situação... E até, cara, vou te dizer... E aí é legal porque, na verdade, o que os caras... Tu é legítimo e moral. Mas assim, porque também tem muita clareza que, para mim, é o seguinte... O conhecimento que eu tenho, ela é uma informação. Uma informação que, da maneira que eu transmito, ela é assimilada pelo viés da emoção. E ela gera um grande impacto. Tanto é que eu chamo meus cursos de workshop. Né? Workshop são aulas de alto impacto emocional. Esse é o meu diferencial. Agora, se você for ver, por exemplo, o que faz a diferença lá na frente? São as tais que chamam de habilidades subjacentes. O cara vai fazer a natação. Tu bota teu filho na natação. Teu filho é um talento da natação. Aí daqui a pouco chega, tecnicamente, o moleque tem um corpo privilegiado, tem um tronco avantajado, tem um braço longo, tem as pernas compridas, tem um pé grande. Esse moleque, geneticamente ele já nasceu pro esporte. Aí vai chegar o treinador, vai te chamar e vai falar assim, Wilton, teu filho é bom demais, cara, mas se ele tivesse mais disciplina, esse moleque... Wilton, teu filho é bom, cara, mas se ele tivesse mais foco, ele ia longe. Se ele tivesse mais regulação emocional, se ele tivesse mais acordo de paz com o aleatório, ele ia ser... Mas tá legal, aí tu vai falar assim, eu quero que meu filho seja campeão. Onde que ensina a disciplina? Qual é a escola? Qual é a escola que fala assim, eu não vim aqui me matricular numa escola de regulação emocional, vim aqui me matricular numa escola de foco. A gente não aprende isso na escola. Nenhuma escola, por mais cara que seja, nenhuma escola ensina essas habilidades. Então a gente cresce educado para performar sem as principais habilidades subjacentes que sustentam uma performance. Então, por exemplo, onde que se treina a disciplina? Aí, muitas vezes, esses caras, quando treinam jiu-jitsu, ou quando treinam, ou vão velejar, eles estão aproveitando essas práticas para treinarem essas habilidades. Né? Então, assim, no fundo, eu acho que tu tem um treinamento mental que é importante, psicológico, emocional, mas ele não é mais importante do que treinar outras habilidades. Ele acaba sabe? criando o ecossistema dele, né? Isso. Que nem com o ecossistema ele consegue isso. performar. Eu acho que é grande... E eu sinto que, de alguma maneira, eu tive que fazer isso também, entendeu? Eu sou desses caras que sou muito bom no que faço e na verdade, todo o resto eu era uma merda. Eu tive muito que aprender a lidar com as minhas dificuldades. Que para um artista é rebeldia,
Complexo de superioridade. Tu já teve marra? Pô, eu fui feito na marra. Marra, assim, Fui forjado na marra. Não tive pai. De repente... Não, assim, marra de você... Não marra de você precisar sobreviver, não. Você, há 40 anos, você faz um trabalho que, pô, super reconhecido. Você é um cara bem sucedido nisso, tá? Tem reputação. De repente, tu se sentiu super-homem. Já. E aí, tu se deu mal? Como é que... Me dei mal. Me fala desse lugar aí. Me fala desse lugar. Cara, assim, quando a gente vem do lugar da desvantagem, quando a vida te amassa, quando tu descobre cedo que a vida não é um lugar seguro, ou tu desenvolve um complexo de superioridade, ou tu desenvolve um complexo de superioridade. Os dois são ruins. Eu desenvolvi o de superioridade. Porque, como eu perdi meu pai com 6 anos, quando tu perde o pai cedo, ainda na infância, a primeira frase que tu aprende qual é? Tem que aprender. Eu me garanto. Não tem pai para me garantir. Eu lembro que eu fui fazer umas peneiras, pô, eu tinha um certo talento pro futebol, mas aquele talento ali, quem tá falando dos 14 anos, 13, 15 anos, que é quando você vê o talento do moleque que pode ir pro futebol. Eu lembro que eu fui fazer umas peneiras, cara, que eu ficava assim na fila, e os moleques que tinham pai chegavam na frente, pô. O cara chegava do lado do treinador e falava, bota o moleque pra jogar, por que o moleque tá na fila ainda? Bota o moleque pra jogar. E eu ficava vendo uma porrada de moleque passar na minha frente. Se alguém quisesse me dar porrada, eu não tinha o meu pai pra chamar. Então, tu começa desde cedo a se garantir. Então, isso já é um complexo. Tu não se garante, mas tu tem que fingir. Tem que fingir. Tu se garante. E às vezes tu sai na porrada. Tu tem que estar nesse lugar, né? Então, quando eu me garanto, ela vem junto com outras habilidades, que é a marra, a prepotência, né? A petulância. Eu tive tudo isso. Então, minha juventude foi marcada por essa prepotência. É ruim? Não. Porque, cara, isso abriu muita porta para mim. Principalmente com o pé. Então, assim, é aquele tipo de deficiência que, dependendo da área, faz bem. Por exemplo, falando mais em termos assim, de autoconhecimento, eu me tornei um hiperrealizador. Isso é um sabotador. Porra, meu irmão, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser. Eu tenho que acontecer. Eu só me realizo se eu fizer. Eu só me realizo se eu acontecer. É bom pro business. Sim. É bom pros negócios isso. Eu me tornei um hipervigilante. Isso é um sabotador. O que é um hipervigilante? Cara, você consegue olhar 2 anos na frente, 3 anos na frente para ver onde que pode dar merda. E você começa já a mover teus palitinhos hoje para que a coisa não dê merda. Do ponto de vista do negócio, isso é ótimo. Mas qual é a moeda que tu paga? Posso acrescentar jogar um molho aqui no teu raciocínio? De tudo que você está falando, pessoas como você correm um risco muito grande de... É inevitável você se apaixonar pelas suas ideias. Tu fica afizão de tu. Porra, né? Tu fica afim de tu. Afim de tu pra caralho. Era afizão de mim. Tu fica, porra, se apaixona... Adorava ser eu. Tu fica se apaixona pelas suas palavras, se apaixona pelas suas ideias, se acha A galera tá me dando moral, a galera tá me reconhecendo. Se acha foda, e isso em algum momento te atrapalha. Eu acho que você acaba... Porque é um personagem, cara. Mas você se apaixona pelo personagem. Aquele personagem salvou você. Aquele personagem salvou aquele moleque sem pai. Você lida bem com isso? Não, hoje em dia eu sou um cara mais, digamos assim, mais resolvido com isso. Tá. Mas porque eu trabalho com isso. Eu também era quer saber, tu já se fudeu por causa desse comportamento? Assim? Já, é isso que eu tô querendo, que eu tô querendo dizer pra você, porque, na verdade, a grande solução, irmão, vamos tentar avançar nisso. Tá. Então, o que você faz? Você é criança, você é ingênuo, inocente, puro, com dons e pontos fortes, talentos, muito mais do que pontos fracos. Você só tem talento e dom quando você é criança. E, intuitivamente, inconscientemente, tu tem mais ou menos uma noção de que aqueles 2 ali são responsáveis pela tua vida. Tipo, se não for eles, tu não come. Se não for eles, tu não toma banho. Se for tu não faz porra nenhuma.
Veja bem, se esses dois, que são teus pais, enquanto eles estão, e a gente sabe disso, a gente sabe fazer beicinho, a gente sabe fazer carinha de fofinho para ganhar bilu-bilu, a gente sabe manipular, desde criança, porque ela quer ver os pais rindo, ela quer ver os pais felizes, e ela vai crescendo assim. Então, de repente, sei lá, você começou a ir para a escola, meu filho tá na escola, olha que bonitinho, tu vai querer ir todo bonitinho para a escola. Aí a professora mandou um bilhetinho que você é disciplinado, você mostrou para tua mãe gostou, pô, tu vai começar a se disciplinar. Aí tu tira nota boa, aí aquele, meu filho, meu inteligente, meu Einstein. Aí um belo dia tu chega com a nota vermelha. Aí aquele olhar que é assim, vira assim. Meu irmão, isso para uma criança é uma flechada. Ela para e pensa assim, caraca, eu senti que eles não me amam se eu não for assim. O moleque pega o boletim, na minha época, né? Tu pegar o boletim na escola, porra, tava hemorrágico, cheio de nota vermelha. Pô, o caminho da escola até chegar na tua casa é o pior momento da tua vida. E normalmente quer ver o boletim é o pai, né? Eu tive esse alívio porque eu não tinha o pai para mostrar o boletim, que o pai bate. Lá em casa, minha mãe, meu pai era o maneiro, minha mãe que era minha mãe era professora. Lá em casa é o universo. Minha mãe Mas aí, quando você decepciona pela primeira vez, é claro que eu estou fazendo uma fantasia de uma história que poderia acontecer com todo mundo, mas independente desse exemplo, podem ser vários outros. Quando você recebe o olhar de bonitinho, o belo dia que você não recebe, a criança introjeta uma questão assim, eles só me amam se eu for daquele jeito. Então, eles não me amam do jeito que eu sou. Eu preciso ser do jeito que eles querem para eu poder ser amado. Dependendo do grau de obediência dessa criança, e eu digo, com disciplina e obediência, todo mundo tem resultado, primeiramente porque tu agrada pais e professores, tu vai começar a render resultado e negociando a tua autenticidade. Se você é um cara que gosta mais de rir, de dançar, e tu chega na sala rindo e dançando, e aí... vai pro quarto. Se comporta, fica feito homem, rapaz. Fica feito homem. Cara, então eu não posso fazer isso. E aí tu começa a aceitar para ser aceito. E isso tu começa, aos poucos, então, se adulterando. Essa adulteração da tua personalidade principal, do teu temperamento, não é nem da tua personalidade, é do que tu trouxe de fábrica, dos teus dons que tu trouxe de fábrica, vai moldando uma nova personalidade, uma personalidade criada para ser aceita e para vencer. Às vezes ela dá resultado. Mas por que o cara entra em crise lá na frente? Mesmo que se ele já passou para a faculdade de Direito, ele fala, pô, mas eu não sei se é porque eu não sei se eu amo essa parada. Raramente as pessoas vão pela sua vocação. Às vezes ele se encolheu tanto para caber ali, mas quando chegou ali na frente, por quando ele é autônomo, quando o pai morreu, ou quando a mãe morreu, ou quando ele está sozinho na vida, ele fala assim, por que eu sou advogado? Porra, aí ele se liga que ele foi advogado porque o pai dele sonhava que ele era advogado, ou porque o pai dele era advogado. Aí ele entra em crise. E aí acontece um fenômeno que é da vida adulta, que eu acho que tem uma coisa muito legal cara, uma das coisas mais legais que eu acho assim na filosofia crística, né, na ideia de Cristo, é essa ideia da morte e da ressurreição. Olha como é que é perfeita essa leitura. Isso, o cara tem 33 anos, já mais ou menos uma idade que esse conflito começa a aparecer. Esquece a história do Cristo vivo. Se pega somente a simbologia. Como se aos 30 e poucos anos todo mundo se tocasse porque deu merda. Que outro tá bebendo demais, outro tá fumando demais, outro tá perdendo muito tempo na noite, ou, porra, tu não estudou quanto tu deveria ter estudado, agora teu emprego é uma merda. E aí tu sente que tem alguma coisa errada contigo. Aí tu busca a salvação. Quando tu tem a consciência de que tu vai começar a querer se salvar, começa a via crucis. Né? Que aí começa, aí... Então, em algum momento, na busca da salvação, eu tenho que me salvar dessa situação que eu criei para mim, senão meu futuro está comprometido. Essa salvação só acontece quando o personagem morre. Quando esse personagem é crucificado. Quando esse personagem que foi esse corpo humilhado, esse corpo cuspido, esse corpo judiado... ele morre e ressuscita em forma de eu, Criador. Isso é legal, porque eu é a palavra que está no centro da palavra Deus.
E que Deus é o Criador. Então, o Criador, Jesus vem dizer que Deus está em você. Então, quando você vira o eu Criador, é como se você deixasse de ser criatura. Quando você morre, morre a criatura e renasce o Criador. E o Criador agora tem a competência o objetivo de criar uma nova criatura. Só que é impossível criar uma nova criatura que não seja você. Então você sai daquele lugar do quem eu sou para quem eu quero ser. E aí começa uma nova jornada, né? E isso que me fez um pouco, de alguma maneira, me apaixonar por essa parada do autoconhecimento foi muito mais pela ideia de ser um criador, de eu ser um artista, criador de mim, do que de uma obra, do que de uma peça. Falei, porra, eu vou criar eu. Ao ponto de eu chegar a olhar no espelho e falar, Márcio, tu tá um espetáculo. Sacou? Então, eu me fascinei por essa ideia. Então, quando você pergunta se eu me ferrei, claro, em algum momento eu olhei que eu estava mais gordo do que eu gostaria, que eu estava comendo mais do que eu comia, que eu gostaria de estar comendo, bebendo mais do que eu gostaria, fumando. E eu falei, cara, e se eu levar a minha vida? Não foi com 33 não. Já foi. Com 33 eu estava experimentando a minha primeira bombação. Que eu ganhei cargo de coordenador de teatro de rua e circo, eu ganhei o prêmio em Mônaco, eu ganhei uma bolsa internacional. Ali a vaidade foi, porra, consegui. Meus amigos ganhavam 1.000, 1.500 prata. O prêmio em Mônaco, só para a audiência entender, quem te entregou, tira só um Princesa Stephanie de Mônaco, ganhei o prêmio Nariz de Prata no Festival de Circo de Mônaco, de Monte Carlo. E o prêmio especial do Circo de Soleil, e recebi o prêmio diretamente da Princesa Stephanie. Fato que eu poderia ocultar aqui neste podcast, mas eu não perderia a oportunidade de tirar essa onda com vocês. Mas tira outra também. Você ganhou o prêmio de melhor ator no filme... Do Diabo 4. Diabo 4, é. Então, não, mas ali foi exatamente nessa janela aí. Foi mais ou menos entre os 32 e 40, eu experimentei assim, o meu maior... Tipo, meus amigos todos ganhavam ali papo de 2 pau... 1.500, 1.800, eu, assim, de um ano para o outro eu passei a ganhar, assim, 10 pau. Porque na época era, sei lá, uma grana. E aí, de repente, eu... Aí, logicamente, né, meu irmão? Tu já foi jogar Champions League e meteu aquela marra, né? Aí eu fui pra Champions League, eu saí da segunda divisão pra primeira, fui campeão, deixei de ser Bangu pra ser Barcelona. Porra. Deixei de ser Bangu pra ser Barcelona. E aí, lógico, porque aí você começa a se comparar... Você começa a se achar importante demais. E, no final das contas, eu acho que eu não prejudiquei ninguém. Mas, cara, se você parar e olhar em volta, o mundo tá cheio dessas pessoas que são incríveis, profissionais incríveis, mas, na verdade, são seres humanos de merda. Tá cheio. Não. Porra, o cara é bam naquilo, mas o cara casa, o cara é rico nisso aqui, mas é um líder que dá lucro para a empresa, mas o cara é um tirano com todo mundo. Né? E aí vira aquela pessoa que todo mundo admira, mas ninguém quer ser. Ninguém conhece, se tu quiser ser ele, tu ia querer ser, tu vai falar não. Ninguém conhece o CPF dele, só o CNPJ. Só o CNPJ. Eu tava virando esse tipo de pessoa. É mesmo? É, não, normal, cara. Eu acho assim, para onde eu vim, para onde eu cheguei, o personagem eu adorava. Mas no fundo, eu acho que todo mundo é um pouco assim. O Caetano Veloso também adora ser Caetano Veloso. O Chico Buarque também adora ser Chico Buarque. Eu acho que todo mundo tem um pouco esse... O Ronaldinho adora ser o Ronaldinho. Tem isso também. É que a gente não vê esses caras entrando... A não ser na velhice. Aí na velhice, tu provavelmente vai conhecer um novo Caetano Veloso. Na velhice, tu vai conhecer um novo Gilberto Gil. Um cara que já não ostenta mais a mesma virilidade, já não desfruta mais da... Dizem que agora, no último Rock Mountain, o Djavan tocou. Aí, no final, ele falou assim, pra quem não me conhece, eu sou o Djavan. Eu não vi isso, não. Mas o cara tirou essa onda ainda. Não. Mas é porque é possível que as pessoas vejam o Djavan e não saibam quem é o Djavan. É possível. Entendeu? E pra gente é inconcebível isso. Então, essa pergunta que tu me faz assim, se eu já tive essa marra, o grande lance não é ter ou não ter essa marra. A questão é como eu me deixei morrer. O esforço que eu fiz para construir esse cara que não fica se lambendo, que fica... O cara que consegue escutar mais, um cara que consegue ser mais empático, o cara que consegue ser mais respeitoso com a história do outro.
Isso é uma conquista lenta, é uma conquista gradual. Esse é o próprio processo de autoconhecimento. E aí você me deu um link agora pra gente falar da tua oficina, do teu game, né? Do Grande Circo do Messias Loiaga. Esse aí, para mim, é a minha grande obra. E que eu tive o prazer de fazer, que é, assim... no final a gente vai fazer o jabá dele aí pra você divulgar, mas, assim... Uma das melhores experiências que eu tive na vida de me conhecer, de me ver nos outros, de me reconhecer nos outros, de aceitar, de ter uma certa resistência, mas tem uma hora que, porra... Entrega. É você e uma hora só você, tu tem que entregar. E ali eu aprendi uma coisa, cara, que eu levo pra vida, uma frase tua, que você fala assim, você vai morrer em vida para nascer de novo. E isso é um exercício, é uma lição. Assim, se alguém tiver... Eu costumo falar que muitas vezes a gente tem um entendimento intelectual sobre a coisa. O que é ter um entendimento intelectual? É você me falar vagamente sobre física quântica. Agora, se você me der uma aula de física quântica para eu entender, aí eu vou ter experiência e vou saber o que é física quântica, entendeu? Então, assim, quando você fala, eu falando aqui para as pessoas, morrer em vida para nascer de novo, talvez as pessoas falem assim, legal, tu vai ali, ouve meia hora de história, de autoconhecimento e sai dali empoderado. Cara, mas não é isso, cara. É você, assim, aceitar mesmo, a tal frase, aceitar o merda que tu deixar para trás algumas coisas babacas, escrotas, de medo, porque quando você deixa para trás... Que você criou para se defender, que você criou para se proteger. Para se proteger, para viver no personagem. Deixar isso para trás. Passar a acreditar mais em coisas que você... Tem duas palavras-chave aí disso que você está falando, que a gente quase não fala. Tu falou várias coisas e você não falou delas duas, que é arrependimento e perdão. A gente não fala. Se pergunta, tu se arrepende? Tu vai falar, eu não. Se arrependeu? Não, não me arrependi. Eu lamento o que aconteceu. Eu odeio, não me arrependo nada do que eu faço. Não me arrependo nada, porra. Isso é uma do caralho, né, porra? E a dificuldade que a gente tem de pedir perdão. E aí, o que é, mais uma vez fazendo referência aí à palavra, né? Pô, parece até que eu sou um evangélico, um católico, mas nem sou. Assim, minha religião, sou de religião de matrizes africanas. Mas vendo isso como filosofia mesmo. O que é o arrependimento e o perdão? Tem uma palavra que chama metanoia. Metanoia é uma espécie de metamorfose espiritual. Tem um filme, né? Não sabia. Tem um filme, sim. Legal. Então, o que é o metanoia? É pesado. Pesadão. O que é metanoia? Metanoia é quando você faz a transição do arrependimento para o perdão. Então, vou dar um exemplo bem básico que acontece na vida de todo mundo aqui. Nosso comportamento, em geral, enquanto a gente não muda, a gente age no automático. A gente fala no automático, a gente vive no automático, a gente come no automático, a gente bebe no automático, a gente dirige no automático. O que é o processo de autoconhecimento? É transformar isso que é automático, trazer para a luz da consciência. Aí você deixa de reagir para responder. Enquanto você estiver no automático, está na treva. Quando tu traz a luz da consciência, tu está na luz. Quando tu estiver no automático, às vezes você vai cometer... E se a gente se distrair, o automático vai tomar conta sempre. Ninguém muda nunca, você tem que estar em estado de eterna vigilância. Porque dependendo de como você vai reagir, se mexer em alguma coisa que seja doloroso para você, algum valor teu que se sinta ameaçado, tua tendência é reagir imediatamente. Então, vou dar um exemplo bem comum, assim, sei lá. Por algum motivo, eu fui indelicado com você, tive uma atitude grosseira com você, falei mal com você, falei de uma maneira errada com você. Se eu não sou treinado, nunca vou perceber. Se eu sou relativamente treinado, talvez passe uns dias e eu fale. Pô, o Wilton Matos está estranho comigo. O que eu fiz? Puta merda, eu acho que eu falei mal com o cara aquele dia. Se eu sou bem treinado, eu falo contigo e logo percebo. E falo e te peço desculpa, foi mal. E se eu sou ninja, eu não falo.
Eu consigo perceber antes de falar. O que isso quer Já dizer? estava traumatizado, né? O que isso quer dizer? Quando eu cometo um erro com você, eu preciso... E é legal falar nisso. Assim, isso, para mim, é um valor... É o valor da minha arte. Porque a arte do palhaço é a arte do erro. O palhaço é aquele... Quando o trapezista voa, o equilibrista se equilibra, o palhaço cai. O palhaço tropeça, escorrega. Dá uma tortada na cara. O erro é a arte do palhaço. Palhaço, enquanto o artista é aquele que chama as emoções para dançar, o palhaço chama o erro para dançar. E dançar com o erro é dançar com a vergonha. Dançar com o erro é dançar com o constrangimento de quem errou. Dançar com o erro é o arrependimento. Se arrepender de falar, cara, eu não ouvi o cara, eu não ouvi os motivos do cara, mandei mal. Na hora que essa é a dança desconfortável, porque ela me traz vergonha, eu me envergonho, eu tenho que enfrentar essa vergonha comigo. Isso é um arrependimento. Na hora que eu entendi isso, que eu me arrependi, eu tenho que te comunicar. Quando eu vou te comunicar, é o pedido de perdão. Pô, Milton Matos, cheguei à conclusão de que, mandei malzão contigo, cara, eu nem te ouvi. Eu não validei a tua experiência, a tua história, eu fui grosseiro com você, me perdoa. Eu nem espero também que você me perdoe, tanto que eu fiz contigo é imperdoável, mas quero que você saiba que eu tenho o maior respeito por você, que tudo não tem nada a ver com você, foi comigo. Cara, olha o bem que eu vou te fazer, assim, no momento que você vê o meu arrependimento. Quando você enxerga o meu arrependimento, se você enxerga, tu é capaz de me perdoar. Se eu falar, foi mal aí, por aquele dia... Você sempre falou isso. A gente precisa ver dor na pessoa, né? Você precisa ver que doeu Deu nele. nele. E ele fala assim, cara, ele tá vendo que a parada com ele, entendeu? Ele tá sofrendo. Isso é de verdade. Isso aí é a morte e a ressurreição. Sim. Entendeu? Por isso que eu acho que Cristo valorizava tanto a perdão e o arrependimento. Porque em vida é a maneira de você morrer e ressuscitar. Vantagens disso. Aumentam as tuas chances de não cometer mais aquele erro, porque dançar com a vergonha é desconfortável. E a segunda vantagem, naquele momento, você acabou de cumprir a evolução de toda a célula, que é evoluir. Naquele momento você evoluiu em direção a ser uma pessoa melhor. Então, isso também está no cerne dessa questão da cultura do palhaço, do erro. Então, e aí, mais complexo é o auto-perdão, que é você olhar para a tua história com compaixão, com gentileza, saber o que tu passou, de onde tu veio, e saber que as atitudes que você cometeu com você foram inconscientes, que a única pessoa que sofreu com aquilo foi você, e que você fez um monte de gente sofrer por causa daquela tua atitude. Essa atitude do auto-perdão também ela é super complexa, super difícil, porém, é o cerne da evolução. Então, o erro, para mim, ele tem um grande valor. Então, é isso que eu acabo levando para os atletas, é isso que eu acabo levando para o... Como o Davi Luiz deve estar se sentindo hoje, depois de ter perdido aquele pênalti, pedido para bater errado. Vai demorar a dormir. Vai terminar a carreira e vai sonhar com isso. Quando ele tiver com 70 anos, ele vai lembrar desse, talvez um pouco com menos dor, mas ele vai lembrar, porque é um trabalho que você precisa se despir. Fico imaginando o cara da Itália lá, o Baggio, até hoje, pô. O Zico. Até hoje, Zico, até hoje. O cara deve ter pesadelo. Edmundo. Os caras devem ter pesadelo, deve falar assim, caraca, no meio da noite o cara deve lembrar daquele dia, deve sonhar com aquele dia. É. Então, mas então você não tem saída, todo mundo já te perdoou, menos você, sabe? Já fez muita coisa a mais do que aquilo, né? Porque a questão é que a derrota e a vitória não nos definem. Você sabe que eu curiosamente, eu venho trabalhando isso... Cara, comecei esse ano, eu vi ouvindo um podcast, eu não lembro de que eu ouço podcast pra caralho. Só não ouço mesmo porque eu gravo, né? Eu não assisto, não, é que eu assisto pra fazer os cortes, pô, mas eu assisto muito. É questão de se permitir... Eu tenho um problema, e esse ano, por exemplo, eu venho tratando isso, assim. Comigo mesmo. Escroto pra caralho, comigo mesmo. Cara, eu fiz 10 coisas boas num dia. 10 coisas maneiras pra caralho. Mas, porra, tem uma parada que
Porra, não foi legal. Porra, cara, assim, eu ganhei de 7 a 1. Acaba. Mas Só pensa no 1. Só penso no 1. Mas eu venho trabalhando isso, cara. Mas eu começo a colocar holofote nas coisas que eu fiz bem pra caralho. Porra, aquilo ali de um trabalho de um cliente, alguma coisa assim, sabe? Assim. Porra, aí eu sempre dormi com aquele problema. Eu nunca olhei Os gols que tu pros fez. gols que eu fiz. E fiz golaços. É? Mas eu só olhava para aquele gol que eu levei. Eu vinha trabalhando. Mas foi por aí que começou a nossa conversa. É isso que eu acabo trabalhando com os grandes atletas. É isso que eu acabo trabalhando. Um ator também, se tá todo mundo rindo lá e tem um cara de braço cruzado, ele faz o espetáculo todo para aquele cara de braço cruzado que ele não consegue perceber. Deve ter isso, né? Ele não consegue perceber que ele tá com todos os outros, menos com aquele. Eu também tive que me educar. Hoje em dia, se tem um cara de braço cruzado, eu simplesmente ignoro. Deve ter isso, é verdade. Mas há um tempo atrás eu tatuava com aquele muito cara. Gatilho, eu ia cara. pra casa triste, porque aí de 500 pessoas riram, aplaudiram, mas aquele cara lá ficou me olhando. Por que aquele cara? Por que ele me olhou assim? Por que ele me tratou assim? E isso é o hater, né, da vida presencial, né? Porque, por exemplo, eu acho que eu não tenho muito estômago para a internet de ter um conteúdo assim mais pragmático, de falar mais para todo mundo, porque eu acho que eu não tenho muito estômago para o hater ainda, assim, sabe? De ficar falando assim. Eu sempre falei muito em público. E eu sempre fui do debate público. Só que eu era preparado para o debate. Eu era preparado para a conversa aberta, franca, real, e pelo conjunto de argumentos, com uma certa educação, porque é uma educação política, você ouvir, escutar, não desqualificar o teu interlocutor. E aí a internet trouxe essa coisa por trás daquele nome ali, daquele nick ali, o cara pode ofender a tua família, te ameaçar de morte e tal. E aí, aos poucos, eu fui parando ficando preocupado de falar em público, até porque eu já sou tiozão, e a chance de eu falar uma bobagem é muito grande, entendeu? Eu acho que eu hoje, como um homem de quase 60 anos, eu preciso de fazer letramento sobre gênero, letramento sobre raça, até sobre negritude. Porque eu ainda sou o cara que se demora, eu vou falar assim, aí neguinho chegou, aí neguinho foi, aí o maluco não sei o quê. Dependendo de onde falar, tu toma um monte de porrada por causa disso. Então, assim... isso não tem maldade, tá na nossa essência, né? A gente cresceu mas eu tenho a humildade também de não achar que tá errado quem tá me cobrando, entendeu? De tipo, sim. Não, até... Sim. Eu gostaria de aprender e gostaria de ouvir, e certamente você vai perceber talvez alguma entonação um pouco mais machista, um pouco... Não que eu seja, mas está impregnado no nosso linguajar, né? Impregnado. Então, assim, hoje eu sou um cara que evita um pouco mais falar em público, assim, fazer uma live, sacou? A chance que tu tem, tipo, eu sou polícia, eu te sigo com o teu carro, sigo com o teu carro daqui para São Paulo, eu vou te dar umas multas, né? Porque é uma infração que tu vai cometer daqui para São Paulo, né? Impossível. Claro. Se eu tô te policiando, e o que existe hoje é que várias pessoas estão nesse estado de policiamento. O cara não tá mais produzindo pensamento, ele tá olhando você atentamente para ver onde tu vai vacilar, para ele poder apontar. Eu acho que isso de alguma maneira porque o ativismo virou profissão, né? Eu sou de um tempo que o ativismo era uma questão de quem não tinha voz. E hoje em dia, não. Hoje em dia, dependendo do que tu fale, tem like. Se tem like, tem seguidor. Se tem seguidor, tem monetização. É verdade. Então... Se profissionalizou, né? Se profissionalizou. As pessoas entenderam o viés. Uma vez eu conversando com uma garota, ela falou, o que você faz? Eu falei, o que você faz? Ela falou assim, eu sou vegana. Eu falei, sim, mas você trabalha com o quê? Ela falou, não, eu sou vegana. Eu falei, não sabia que essa parada era... Não, eu sou vegano, eu falo sobre veganismo, e com isso ela recebia likes, com isso ela recebia uns brindes. Entendeu o nicho, se identificou, criou um conteúdo ali. Então. Liba, como eu falei aqui, eu fiz a tua oficina, eu e quantas mil pessoas já fizeram? Cara, e essa piscina, eu faço questão de... Eu queria que você falasse dela. Eu faço questão de falar dela, cara. Por favor. Eu faço questão de falar dela. Você tem o dever de trazer essa informação para o mundo. Apesar de eu ter prêmio em teatro, prêmio como palhaço, prêmio no cinema,
como ator. Eu agora estou fazendo a série O Arcanjo Renegado. É isso que eu ia falar, terceira né? temporada Terceira está temporada. estreando. Fala o teu personagem. Já gravei. É uma participação, mas é uma participação... Série é aquilo, né? São 10 episódios. Tu participou de 2 capítulos, tu participou de Mas 20%, mas 20% da série. Tu tava na primeira ou na segunda temporada? Tava na segunda. Na segunda. Agora na terceira eu tô em um episódio. E nessa que vem, agora que já comecei a gravar a quarta. E talvez vá até a quinta. Já deu spoiler que vai ter a quarta. Ah, aí foi mal, dei o spoiler. Não deveria ter dito isso, né? Mas, enfim, acho que de alguma maneira eu já dei esse spoiler quando eu boto na rede social e tal. Então, o meu trabalho de ator, ele sempre... Eu sou ator. Essa é a minha parada. Eu sou ator, sou palhaço. Mas também dirijo e comecei a ensinar. E, de repente, eu faço muito bem isso. Eu ensino muito bem. Eu sou bom. Eu consigo dirigir uma cena, fazer uma cena funcionar, ensinar o cara, fazer o cara... E aí, de repente, tu sabe que um ator não está sempre em cartaz, então dá aula sempre aumenta uma receita. E aí minha oficina começou a dar uma grana. Uma grana Essa oficina extra. começou para artistas, né? Chamava Nobre Arte do Palhaço. Lá em 98, é isso? 98. 98, com artistas. Chamava Nobre Arte do Palhaço. Eu fazia muito, para 20, para 30. E aí, cara, começou a me dar uma crise. Que eu falei, porra, será que eu vou deixar de ser ator para virar professor? Aquilo ali me dava uma envergonhada. E só para nossa audiência pegar, qual era a essência desse trabalho que você fazia com os atores? Basicamente é o que tu... Botar para fora... eu vou explicar... Quando eu explicar o que é a oficina, sempre foi isso, só que ela foi ganhando uma outra roupagem. E hoje ela chamava Nobre Arte do Palhaço, inclusive é o nome do meu livro. Mas hoje eu chamo essa oficina de Grand Cirque do Messier Loyal. Porque ela virou um espetáculo. Virou, na verdade, o que eu chamo de experiência imersiva. Como é que ela é? Se inscrevem 12 pessoas, não mais. Hoje eu limitei a 12, porque eu consigo dar atenção a 12. Se passa disso, já... Mas já dei para 20, para 30. E ela acontece em 3 dias. Apesar de 12 pessoas, é um trabalho artesanal, porque tem momentos totalmente artesanal. Só é feita com 12 por causa disso, senão já teria industrializado a parada. Senão já estaria fazendo para 200 e eu no telão. E é um grande prazer para mim fazer. Entendeu? É a minha obra. Virou o meu espetáculo. Sim. E aí, então o que acontece dentro de um teatro, no Teatro de Anônimo, na Fundição Progresso, um teatro-circo, que ele tem. Então, naturalmente, ele está enfeitado com a ambientação natural dele, que é um palco, cortinas vermelhas, trapézios, tecidos, chão de madeira, sala escura, tipo aquele escapismo que o teatro te proporciona, caixa preta. Então, aí lembra aí, você entra como aprendiz de palhaço. E teu objetivo é ser contratado por Grand Cirque. Teu objetivo é ser contratado por Grand Cirque do Messier Loyal. Então, a imersão começa aí. Você chega lá achando que vai fazer um curso de palhaço. Só que quando tu chega num teatro, ele tem toda uma atmosfera misteriosa. Na sexta, ela vai de 6 às 10. No sábado, ela vai de 9h30 às 5 da tarde, 6. E no domingo também. Só que para quem está fazendo é um trabalho que não para, porque na noite você está trabalhando para o dia seguinte. Como, né? E aí eu criei um personagem, quer dizer, é um personagem mítico do circo, que é o Messier Loyal. Se você quiser ver que ele existe, você pode colocar no Google, Messier Loyal. É aquela figura que é o dono do circo, que normalmente ele tem um fraque vermelho, cartola, calça branca, bota. Lembra aquela roupa equestre de domador? E o Messier é o dono do circo. Então você entra na escola secreta da arte de rir de si, comandada pelo Messier Loyal. Teu objetivo é ser contratado para o circo do cara. A partir daí, meu amigo, você entra no escapismo que você esquece, você está no live, ali você vai ganhar um codinome secreto,
você vai ganhar uma fantasia e você vai ter que se apresentar no picadeiro para ser ou não contratada pelo Messier. Essa oficina já tem, cara, uns 20 anos. Nesse formato, ela tem uns 15. Eu fiz em 2014. Eu fiz há 20 anos. Há 10 anos. Há né? 10 anos. Eu fiz há 10 Já anos. era esse formato, não Já era? era esse formato, é. Na fundição. Na fundição. Na fundição, é. Então, acho que há 10 anos mesmo, 12 anos, ela ganhou esse formato aí. Eu acho que esse formato é meio de 2012. Acho que ele é 2011, 2012. Ele é por aí. Mas ele já era, o Messier já era, mas que lá vai ganhar figurino, trilha sonora, projeção de imagem, elenco. Hoje em dia, o Grand Cirque tem uma dupla de palhaço, que é a Mickey e o Bruno, que são de Ponta Grossa. Então, todo game eles vêm, estão no custo lá, tem que pagar a passagem dos caras para vir. Tem a minha filha, que é a DJ, bom, enfim, tem um elenquinho ali em volta de umas 5, 6 pessoas, todas de figurino. E você, no primeiro dia eu faço a leitura de todo mundo, e depois começam os picadeiros. E os picadeiros, as pessoas ganham uma fantasia, elas também têm que se apresentar com figurino. Enfim, é nesse processo de contratação ali que o bicho pega. Porque o Messier só contrata se vê a verdade. E existem 3 verdades. A verdade do Messier, a verdade do Paspalho e a verdade. Eu digo Paspalho aqui sem nenhuma ofensa, porque o palhaço é o idiota. E é feliz nesse mundo justamente por ser o idiota. Por não fazer parte do mundo dos espertinhos. Então o Messier chama todo mundo de idiota. Então quando eu chamo alguém de idiota na oficina, trata-se de um elogio. É um elogio. Então todo mundo ali é idiota, todo mundo é palhaço. Você vai ali para aprender a ser idiota. O codinome da oficina é Aceita Idiota. É um lema. É um lema. A festa da oficina, a festa da comunidade chama Lei, Liga Extraordinária dos Idiotas. E eu criei uma parada muito legal, que é, como é um processo muito intenso de aprendizado, todo mundo que é contratado vira povo de Paris. E como o povo de Paris pode assistir todos os picadeiros de todas as oficinas. Então, em geral, eu tenho 12 jogando e 10 assistindo, 20 assistindo. Tem gente que faz, leva a mãe, leva o pai, leva o filho leva a mãe, casamento e tal. Então, virou uma comunidade. Então, do ponto de vista do meu business, eu acabei pegando dessa experiência artística e transformando também num business de comunidade. Então, ela nem é o que me dá mais dinheiro hoje em dia, não é barato. Hoje está custando R$3.500 por pessoa para jogar. Mas eu só faço 4 por ano. Então, e as pessoas já vêm indicando. Então, quando eu chego a divulgar no Instagram, falta 4 vagas para fechar. A próxima tem em dezembro. A última é agora. O último fim de semana de novembro. De novembro? Que pega o 1º de dezembro, né? Eu acho que vai ser 29, 31. Sim, novembro sim. vai até 31 ou 30. 30. Então, 29 e 31. 30 e primeiro, né? E primeiro. Já está fechado? Já. Fecha rápido, meu irmão. Tem um comercial forte. Bom pra caralho isso, né? Pô, se não tivesse, né? Pô, dá uma força. Não, é bom, tá? Não, só posso fazer ano que vem. Se vocês quiserem fazer, tem uma fila de espera. Não, mas assim, eu já dei curso e assim, é maneiro quando, porra, a turma tá fechada, né? Já tá fechada. É isso que eu digo, porque as pessoas, elas, como é uma comunidade, como é uma sociedade secreta, como tem essa história do ainda mistério... é só pra quem é indicado ou você já... Como é que tá? As pessoas indicam. Não é só para indicado. Porque na minha época só podia quem era indicado. Ainda é um pouco isso. Mas, às vezes, nem todos os indicados podem ir na mesma data. Aí, alguém ficou sabendo. Então, a gente fala, então, quem te indicou? Mas se que alguém ficou sabendo, é indicado. Se alguém ficou sabendo, é indicação. Sempre é indicação. Ninguém chega lá assim... A gente nunca fez uma divulgação do tipo, últimas vagas, venham. A gente até solta, faltam 2 vagas. Mas essas 2 vagas, quando a própria comunidade sabe que falta 2 vagas, a própria comunidade indica, a própria comunidade preenche. E aí é muito legal essa história que eu falei, encontrei uma diretora de teatro bem... Mas deixa eu te cortar aqui, Libal, porque eu vou fazer aqui um exercício a vosso favor. O que cada um vive, experimenta ali no picadeiro é onde o filho chora e a mãe não vê. É isso aí. É onde você... Entra pra casa e sai gato guerreiro. É onde você morre em vida para nascer de novo. É onde você ri, você chora, você se mija, você se caga. Muito riso, Você acessa um lugar que você
achou que estivesse preparado, mas muitos não estão. Na maioria A não maioria tá. não está, porque às vezes o nego vai no lugar assim. Porque você não contrata se não vê a verdade. Não vê a Então, enquanto a verdade. verdade não chegar... E a transformação que isso causa na vida da pessoa. Pra vida toda. Exatamente. Por isso que, assim, Por isso você fala aí, até agora você tá falando, pô, isso mudou minha vida. mudou minha vida. É a tal frase. Quantas mil vezes você já ouviu e você ouve isso? Mudou minha vida. Eu acho que esse é o grande valor quando a gente fala de empreendedorismo, de business, Cara, de negócio. Eu fiz há 10 anos. E fala isso até hoje. Eu consigo falar sobre a oficina, Como se tivesse feito... como se tivesse feito ontem. Com um nível de detalhamento sobre a essência da transformação, da regulação, da autogestão, do autoconhecimento, do que é o morrer em vida e nascer de novo, nesse lugar. Eu consigo falar como eu falo quando eu converso com as pessoas, quando eu falo para todo mundo e tal. Eu consigo, esse lugar que não você... passou. Eu fiz, é legal. É maneiro. Não. Isso é impressionante. Eu vendo bem. Não, sabe? isso é impressionante. Isso bem, acontece com... Porque Acho que não vou dizer com todo mundo que seria uma arrogância minha, mas eu acho que 98% das pessoas que passaram pelo trabalho... Legal voltar lá e lembrar o apelido, né? Você às vezes você volta lá para trocar o apelido porque você evoluiu, você quer trocar o apelido. Agora, muito legal, isso me dá a oportunidade também de falar uma coisa. Me lembro uma história que eu encontrei, uma diretora bem famosa e tal, Bia Lessa. E ela contou, ela falou assim, pois é, cara, o que é que tu faz? O que é isso que tu faz? Eu falei, Bia, eu criei um jogo, uma experiência imersiva. Eu chamo de experiência imersiva. O cara chega como aprendiz de palhaço, paga 3,5 pau, joga só 12. E o objetivo dele é ser contratado por Grand Cirque do Messias Loyal. Acontece numa escola secreta. Na escola secreta do Messias Loyal. Se o cara é contratado, ele vira povo de Paris. E se ele é povo de Paris, ele pode assistir às outras. Então, tem sempre 12 jogando e umas 20, 30 na plateia. Se eu fosse o Zé Celso, ia estar todo mundo falando que era o maior espetáculo experimental de teatro que tem, que já teve notícia. Ela falou assim, mas por que tu não chama de teatro? Eu falei, porque eu queria pagar meia. E eu quero ingresso amigo. E por que eu estou falando isso? Eu acho que para fazer uma justiça. Eu acabei, então... Eu não deixo de dar essa oficina. Primeiro porque ela é minha obra-prima. Ela é onde eu sou mais artista. Eu faço o métier e eu atuo ali... Cara, e assim, desculpa te cortar, horas. mas talvez seja... Assim, eu nunca te vi... Não, no meu show. Não, de Cuti-Cuti. Já vi. Lá no teatro, lá mesmo. Mas eu nunca te vi assim, no exercício com empresário, nunca vi trabalhando nesse lugar. Business, você nunca me viu no business. Até a gente conversou outro dia, quando tiver que eu puder ir para participar. Sim, faço questão. Mas eu fiz a oficina e eu voltei lá com o povo de Paris. Eu levei minha irmã, levei minha sobrinha, que levou a amiga, que levou caralho. Não sei se meu sobrinho foi, enfim. Mas eu levei muita gente lá. Depois que eu fui, levei o Daniel, que a gente trabalhou junto. O Daniel, que levou alguém, enfim. Comunidade. Posso estar errado de novo, porque eu não vi você performar nos seus outros trabalhos. Mas na oficina talvez seja o teu maior lugar de gozo, cara. Porque, porra, ali é bom pra caralho. Não, é bom pra gente fazer. Eu me vingo de mim. Pra assistir. Imagina pra você estar ali. Não, é a liberdade que eu tenho de falar de merda que eu quiser. Porra, Tudo que eu quiser. Aquilo ali é... É o lugar que tu acessa eu teu não maior abro local de mão gozo. de fazer... Não é o lugar que me dá... Já disse isso. Pô, chegou uma época que eu fazia Rio, São Paulo e Porto Alegre, um por mês. Um mês no Rio, um mês em São Paulo, um mês em Porto Alegre. Para dar tempo de 3 meses depois fechar uma turma no Rio. Fiz isso durante de 16 a 19. Foram 3 anos seguidos, pelo menos. Essa batida aí. Uma parceria com a Perestroika, uma escola criativa, e que me dava essa dinâmica. Agora não. Agora que o B2B, aí, o trabalho com as empresas, ele entrou numa normalidade, a minha fonte de renda principal é esse trabalho. Mas eu não abro mão do game. Por quê? Porque ele é a joia da coroa, é ali que tudo começou, é ali que tudo termina. É ali que todo mundo do business começa... Eu tenho para onde levar no final das contas. Fala assim, olha só, tu quer viver uma parada mesmo radical? Vai aqui. Aqui que o negócio acontece. Aqui que tu vai entender que berimbau não é gaita.
Agora, eu tenho que fazer uma referência aqui, que é a minha grande parceira nessa história toda, que é a minha filha Juliana. Juliana. Dá um beijo aqui pra ela, Gil Juliana, Williot. Gil. Um beijo pra ela. Eu falo que eu amo ela pra caralho, né? Papai te ama. Eu sempre falo assim, eu te amo, Gil. Eu tenho uma história com a Gil que poucas pessoas sabem. A minha filha, eu encontrei ela no Orkut, cara. Bom, você sabe dessa história, mas o espectador em geral não sabe. Eu encontrei minha filha no Orkut, ela já tinha 19 anos. Por uma questão de racismo estrutural, eu engravidei uma menina branca de Copacabana, com 20 anos ainda, pra tu ver como é que eu fiz merda na vida, né? Com 20 anos, já tinha engravidado uma menina, já estava tomando um negócio de cerveja, já estava fumando esse negócio de maconha. Ainda bem que eu parei com esse negócio. Mas já estava todo estragado. Tipo, porra, de palhaço, de artista de rua. As chances que eu tinha de qualquer êxito... Preto ainda. Preto, porra. Periférico. As chances que eu tinha de me dar bem era zero. E aí, pô, questão de racismo estrutural, era uma família branca de Copacabana e tal... Sei que o pai da menina lá mandou eu sumir. O que, na verdade, não foi nem tão ruim, porque com 20 anos, se eu tivesse que assumir, talvez eu não tivesse me tornado o que eu me tornei. Talvez eu estivesse sendo preso aí porque eu não conseguia pagar pensão. Tendo que trabalhar em algum comércio na beira de balcão, porque eu não terminei nem o ensino médio. Enfim, Deus escreve certo por linhas tortas, né, meu irmão? E ela foi criada pela tia-avó, ela foi adotada dentro da família. E teve a chance de fazer as melhores escolas, logicamente uma educação branca, né? Estudou tem um inglês impecável. E eu fui encontrar minha filha no Orkut, que é uma história linda, assim. E quando eu encontro minha filha, eu tinha saído de um casamento, estava nessa fase boa pra caramba da vida aí que eu acabei de falar, com grana, morando sozinho, não tive outro filho, e aí não tive mais filho com ninguém, e ela veio morar comigo. Só que ela veio morar comigo formada para ser, sei lá, concurseira, fazer concurso público, ter estabilidade financeira. Ela começou a me ver, pô, esse cara mora aqui nesse apartamento, não vejo ele sair para trabalhar. E esse cara tem grana para sustentar essa parada, o que meu pai faz? Os caras devem ter desconfiado até que eu traficava e tudo. Aí, por que ele faz? Eu comecei a dizer para ela, cara, eu sou palhaço, eu faço assim, eu trabalho assado, minha rede é essa, eu tenho esse livro, eu tenho esse espetáculo, eu tenho essa oficina, eu vendo isso, não sei o quê, eu tenho uma produtora que me produz, não sei o quê. E ela foi meio que ficando curiosa ali. Eu lembro que uma vez que ela ficava horas no Facebook, horas, ia em casa, assim, teve um dia que eu virei para ela e falei... Eu dei 2 livros para ela. Dei o Ócio Criativo, do Domênico De Masi, e dei o livro Vai Fundo, que é a história de um cara que muda a vida do pai através da internet. O pai tinha um mercadinho assim, ele transforma numa onda de vinho, leva público e tal. Eu falei, lê isso aqui. E falei para ela, pô, você gasta muito tempo na rede social, tu podia ganhar um dinheiro com isso. Ela fazendo o quê? Eu falei, pô, sei lá, me divulgando, me comunicando. Enfim, cara, nesse dia, eu tô com 19 anos com ela. Ela tinha 19 anos e passaram-se 19 anos. Ano que vem a gente tá chamando esse ano nosso ano de ano zero. Sei que nesses 19 anos a Juliana se tornou, assim, uma profissional muito perspicaz, seja de produção cultural, produção artística. E eu fiz um pacto com ela. Eu falei, eu te dou 7 anos. Ela estava com 20 já. Eu falei, te dou 7 anos para você fazer o curso que tu quiser, estudar o que tu quiser, começar, terminar. Se tu quiser se arrepender, parar, eu banco. Com a condição que daqui a 7 anos tu tenha um projeto pessoal para tocar na vida. Não um emprego, um projeto. Aí o projeto era eu. E aí, cara, hoje a gente criou uma empresa chamada Libarte. A Libarte, o objetivo dessa empresa é vender essa pedagogia. E ela é gestora, E ela se tornou uma grande... Toca ela é a general da banda. Ela que toca tudo, é ela que domina o universo da economia criativa, domina a linguagem de business. Ela não tem só a mim como digamos assim, cliente, né? Ela atende outras pessoas. Ela pegou uma experiência muito... Ela é muito respeitada nesse meio das startups, da inovação, por conta do nosso trabalho também, né? E aí, hoje em dia, a gente tem essa bandeira, entendeu, Wilton? Assim, embora a gente tenha falado aqui de palhaço, de arte o tempo todo, a gente criou mais ou menos teve que criar uns argumentos mais amplos, uma visão mais ampliada para poder fazer o nosso trabalho caber na sociedade. Então, a gente criou um chapéu que eu chamo assim, a gente trabalha com tecnologia humana. Legal isso. Sacou? Essa ideia de tecnologia... E trato a arte como tecnologia humana avançada.
Então, a minha pedagogia do palhaço, a minha pedagogia da vulnerabilidade está embaixo de um chapéu que eu chamo de tecnologia humana, que está embaixo de um grande guarda-chuva que eu chamo de economia do autoconhecimento. Por minha crença pessoal, eu creio que se o Brasil, o mundo, não se engajar num modelo de desenvolvimento econômico que considere o ser humano no centro, eu acho que todos nós estamos fadados à obsolitude, a quebrarmos mentalmente, emocionalmente, numa luta insana contra a inteligência artificial, que já é melhor que a gente criativamente, já entrega melhor do que a gente, já entrega mais do que a gente. E eu acredito que o ser humano, ele tem a arte é a última fronteira de que a gente ainda não é máquina. E acho que a arte como tecnologia humana, ou a tecnologia humana em geral, e eu estou falando aí de filosofia, psicologia, psicanálise, artes contemplativas, tipo yoga, meditação, medicinas originárias como ayahuasca, cannabis, tudo isso que faz parte da tecnologia humana, de qualificar o ser humano, preparar o ser humano para um convívio harmônico com a inteligência artificial, complementar. Então, estou levantando essa bandeira, escrevi um audiobook agora, está na Amazon, chama Arte e Tecnologia Humana e Economia do Autoconhecimento, baratinho, tipo 11 prata, eu acho que não chega nem 10 prata. Se vocês quiserem lá, baixa lá. E tenho conversado muito com o Banco BNDES. E aí, sobre isso, num approach bem direto, com diretores, com RH, e estudando uma maneira de implementar um trabalho de treinamento permanente, de fazer com que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, coloque no seu escopo a economia do autoconhecimento como modelo de desenvolvimento e trazer isso para a sua bandeira. Então, eu acho que é um tipo assim, meu trabalho, mais do que um trabalho, mais do que uma técnica, ele é uma missão, ele é um propósito. E as pessoas perguntam assim, pô, mas o que mudou no teu trabalho? Eu falo, não mudou nada. Eu falo a mesma coisa sobre a mesma coisa. Só que quando eu era artista, eu produzia pequenas transformações culturais. Pô, meu trabalho que eu fazia ajudou a mudar a Lapa. A Lapa como eu sou um dos protagonistas daquela mudança da Lapa ali, junto com o Perfeito Fortuna, chamava Novo Rio Antigo, onde a gente chamou o Sebrae para fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa para levantar números, para aquilo ali como um distrito cultural sustentável. E aquilo ali, eu estava diretamente... Então, o meu trabalho, eu fui coordenador de teatro de rua e circo, eu sempre, de alguma maneira ou de outra, eu tive ligado na coisa pública. E agora, aí quando eu vou para as empresas, eu trabalho com as empresas o quê? Transformação cultural, transformação de ambiente. E aí isso agora também está chegando de alguma maneira na coisa pública. Então, eu acho que essa minha missão como artista sempre foi transformar pessoas e transformar ambientes e transformar culturas. Então, eu acho que hoje eu estou íntegro na minha proposta, que vem desde moleque até um senhor. E trazendo para o início da nossa conversa o paradoxo, né? Tu não é o cara que faz o cara ser um perdedor, pelo contrário. Olha a grandeza que tu transforma em tudo. Pô, cara, quando eu fiz esse trabalho, eu fiz uma fala no banco para 300 diretores, eu fiquei impressionado com o nível de impacto e de adesão que aquilo ali ganhou. Tipo, das pessoas olhando e falarem assim, cara... Por que você ainda não realizou? Você tem isso, assim? Eu tenho uma... Assim, cara... Quando a gente entra, sério, quando a gente vaidade? Quando a gente entra nesses aspectos da vida mais filosóficos, hoje em dia eu sou muito mais cauteloso nas minhas respostas, porque eu adoro a vida, né? Eu adoro a complexidade da vida. E fico temeroso de uma pergunta como essa me fazer com que eu forje artificialmente uma resposta que não condiga exatamente com os meus valores. Só para responder, né? Só para responder. Mas talvez eu vá partir sempre para o humor. Mas eu acho que a minha maior realização, eu falo há muito tempo isso, que é ter a idade perfeita. O que é a idade perfeita? É a ingenuidade dos 20, a disposição dos 30,
a maturidade dos 40, a sabedoria dos 50 e a conta bancária dos 60. Então, quando eu digo que eu ainda não realizei, é que eu tô quase lá. Mestre, nesse clima ótimo aqui, estamos chegando ao fim aqui. Eu quero. Que honra. Você quer deixar algum recado? De trabalho, onde é que você vai estar? Não, eu acho que me sigam nas redes. Do Instagram eu tenho feito um trabalho bem legal, que eu tenho feito muitos cortes, já fiz muitos podcasts, então tem muitos cortes meus no Instagram, onde tem meu conteúdo. Eu tenho também no Spotify uma sequência de 5 podcasts internos, não, podcasts em que eu produzi conteúdo chamado No Picadeiro com Márcio Libar. Tá no Spotify, eu acho que vale a pena, são 5 programas seguidos. No LinkedIn também, estou bastante presente, então os empresários aí que por acaso estiverem assistindo, quiserem saber também dos meus conteúdos ali mais corporativos, também estão lá. E fiquem ligados em tudo que eu estiver fazendo, comentem, compartilhem. É isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Espero que as palavras aqui tenham podido tocar o coração de vocês e ajudar em alguma coisa na reflexão e no caminho de todo mundo aqui. Mestre, porra, te agradecer. Irmão, a gente não se via presencialmente há muito tempo. Sim. Mas eu acho que a gente teve um encontro aqui hoje, sabia? De verdade. Eu me sinto muito à vontade com você, porque eu acho que essa tua origem... Porque é isso, né, cara? Tem muita gente fazendo podcast, mas nem todo mundo é jornalista, né? Então, eu acho que quando você tem um jornalista do outro lado, você garante uma qualidade de pergunta, uma qualidade de escuta, um desenrolado que vai muito além da curiosidade, né? Vai na tentativa de construir um entendimento para o público e faz a diferença. Eu acho que teu podcast faz a diferença nesse sentido. Obrigado, mestre. Agradecer a tua presença. E para você que assistiu, que gostou, então você já sabe, curte, que fera, hein? Que aula, hein? Pô, maravilhoso, né? Só não só resenha. Curte, compartilha, se inscreve, ativa lá as notificações, siga a gente no Instagram, que é no @soresenhapodcast, @soresenhapodcast, que lá você, de novo, você vai lá, vê os cortes, tem entendimento de como está o programa, vem para cá pro YouTube e assiste na íntegra. Você também pode assistir os cortes no canal de corte. E esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui! Valeu!